Quanto mais eu pensar, eu não posso pecar, eu tenho que dar um bom testemunho. Aí que eu vou dar um escândalo, entendeu? Então, quem quiser se apoiar na lei, vai morrer. Porque Jesus falou, olha, se vocês não crerem que eu sou o enviado de Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. Pode ser a pessoa mais boa do mundo. Se pecou uma vez só, já não tem salvação. Mas, ao mesmo tempo, o criminoso na cruz. No último segundo... Fez tudo errado. Quem garante que depois que ele desce, se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz, quem garante que ele ia conseguir mudar de vida? Mas só o fato dele falar, Jesus, eu creio, o Senhor é o enviado de Deus. Nós estamos aqui na cruz porque a gente pagou. A gente está pagando o que a gente fez. Você não. Você não tem pecado. E ele falou, lembra de mim quando você entrar no reino de Deus, no paraíso. E ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo. Então ali Jesus estava mostrando que qualquer pessoa pode ser aceita por Deus. Essa é a boa notícia. Porque se não fosse isso, seria uma notícia ruim, cara. É claro. Eu tenho que fazer para merecer. Não tem mais volta, já tô no inferno. Eu encontrei esses dias com um amigo meu de infância, falei de Deus para ele. Ele falou assim, Juninho, eu sou muito pecador, cara. Cara, eu não consigo. Me desculpa, mas eu não consigo. Eu falei, cara... Pela lei, não, né? Se você não tem que consertar a sua vida, mudar a sua vida para vir até Jesus. Não, vai até Jesus, cara. Depois... Ele vai mudar a sua vida. Entendeu? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, cara. Ele falou, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é agricultor. Se vocês estiverem comigo, vocês vão dar frutos. Se você estiver comigo, não na religião. Não adianta ir na igreja evangélica. Não é isso que vai mudar. Lá você vai ouvir sobre Jesus. Cabe a você seguir a ele ou seguir a religião. Entendi. Então, sem ele a gente não consegue, cara. Por isso que a Bíblia diz, lá em Gálatas 5, existem as obras da carne e os frutos do Espírito. Por que a Bíblia dá diferenciação? Obras e frutos. Porque obra é algo que... Demanda esforço. Demanda esforço. É do seu impulso carnal, humano, terreno. Frutos não. É algo gerado naturalmente. É por isso que... o cara era sem educação pra caramba. Tratava a esposa super mal. E converteu, cara. O cara realmente teve um encontro. Virou outra pessoa. É porque quis mudar de vida. Não, é Jesus que tá operando nele, entendeu? Entendi. Então, o que eu percebo... que faz a diferença na vida do cristão é a visão que ele tem da graça. Da graça de Deus. Ele muda a visão dele sobre Deus, porque ele começa a enxergar, nossa, Deus não é o Deus que quer castigar. A Bíblia diz que nem no Antigo Testamento, que era baseado na lei, Deus não tinha prazer na morte do ímpio. Ele falava, eu quero que vocês se convertam. E por que acontece das pessoas estarem felizes, mesmo tendo Jesus? Porque Jesus falou, vocês são bem-aventurados. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Por quê? Porque eles estão seguindo regras. As pessoas vão na igreja, não estou falando todas, lógico, mas a grande parte é o quê? É baseada em campanhas, baseada em votos. A pessoa pensa assim, nossa, eu não posso falhar com a campanha. Se eu falhar, Deus não vai me abençoar. Entendeu? Se você não der o dízimo, vai vir um devorador, você vai ser amaldiçoado. Você vai estar roubando a Deus. Isso é o Antigo Testamento, está lá na Bíblia. Se a pessoa não tiver a visão da graça e entender a época em que nós estamos... ela vai tentar viver baseado na lei, vai frustrar e vai colher fruto ruim, porque a pessoa não vai receber o perdão, o inimigo vai pisar nela, vai acusar o tempo todo. Então as pessoas pensam, esses dias mesmo um moço chegou para mim e falou, pastor, eu não entendo, minha vida não vai para frente, financeiramente falando, né? Eu sou dizimista fiel, eu dou oferta, não entendo. Por quê, pastor? Eu falo, primeiro porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Não quer dizer que se você deu ou deixou de dar o dízimo, que Deus não vai te abençoar, cara. Você já tem toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já está abençoado, cara. Entendeu? Agora, se você achar que, porque eu dei lá na frente uma oferta, Deus tem que me abençoar, aí quer dizer que você não deu de coração. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E aí a pessoa fica dependendo disso, entendeu? Nossa, eu faltei no culto. E aí o pastor chega e fala, tá desviando, né? Eu tô falando porque já aconteceu comigo. E aí eu deixava de ir na igreja, às vezes não tinha tempo, cara, corrido e tal. O pastor chegava e, cara, tá desviando já, hein? Ou seja, colocando um fardo sobre mim, cara. Isso tudo era ruim, mas ao mesmo tempo me fortaleceu a acreditar na Bíblia, no que Jesus falou, entendeu? E Jesus falou que eu sou dele, que eu não vou me afastar por nada, não há nada que possa me separar do amor dele. Então, se eu não tiver uma convicção na palavra,
as pessoas vão me convencer, vão me aprisionar com regras, entendeu? Entendi. Então a gente tem que viver a graça. Lá em Hebreus capítulo 2, diz o seguinte: nós não devemos desprezar a bondade, a tolerância e a paciência de Deus, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Deus é muito bom, Deus é misericordioso, Deus é Deus de graça. E é a bondade dele que nos convence. E quando eu li isso aí, eu achei muito interessante, porque eu pensei, gente, não é o castigo, o medo de ser castigado que me faz se arrepender? Isso aí, na verdade, gera um remorso só. Eu sinto culpa, nossa, eu fiz o que é errado, mas eu não me entreguei de verdade. Porque arrependimento é mudança de mentalidade. Eu não quero mais isso para minha vida. Simplesmente, não convém mais eu praticar isso. Então, é a bondade de Deus que nos convence do pecado. Só que essa bondade nem sempre é passar a mão na cabeça. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 12, que Deus é Pai e Ele nos disciplina porque Ele nos ama. E a gente não pode desprezar a disciplina dele, porque vai doer e vai ser ruim, mas depois vai trazer frutos na nossa vida. Entendi. Então, o que é aquilo que eu tinha te falado? Eu me converti, entreguei a vida para Jesus e agora estou vivendo no pecado mesmo. Deus vai te disciplinar. Quer dizer que você sofreu um acidente? Não. Deus vai fazer eu pagar. Não, Jesus já pagou. Só que Ele vai te disciplinar. Primeiro, eu acredito, Deus fala com a gente no individual. Ele vai nos convencendo, meu filho, sai dessa. Isso no ambiente não te convém. Ele traz pessoas que te falem isso direto ou indiretamente, às vezes também. Isso. Não vai mudar, não quer mudar? Aí, às vezes, Deus tem que usar alguém. Alguém percebe. Deus disciplinou muitas vezes, A gente sente Deus falando com a gente, Deus nos chamando. Você fala, o disciplinar é como um pai, às vezes, dar um castigo, o que a gente chama de castigo. Não é um castigo, né? O meu filho, por exemplo, se ele fizer alguma coisa de errado, eu não vou maltratar ele. Não, mas, por exemplo, você tira o videogame dele, ou você tira... Meu filho, quando ele tá muito manhoso, a gente tira a tablet dele e fica um tempo. É um castigo, mas ele entende que aquilo é errado. Primeira coisa, Deus... Ele não cria o mal. Deus não ele pode permitir, entendeu? Tá. Ele não joga uma doença pra alguém pra castigar. Exatamente. Inclusive, eu já vi pessoas, um moço que, depois de convertido, ele não abandonou essa vida sexual. E o que aconteceu? Teve uma doença sexualmente transmissível. Entendi. Entendeu? A Bíblia diz, no próprio livro de Hebreus, capítulo 12, trate as dificuldades como disciplina de Deus. Lá fala exatamente assim. Não foi que Deus permitiu, cara. Não foi Deus que deu aquela doença, mas ele sofreu a consequência de um ato, de um pecado. Então. Exatamente. Então, a gente não pode brincar com Deus, entendeu? Defeito. Um dos defeitos, né? Dos evangélicos. Vamos falar dos evangélicos, né? Vamos falar da nossa. É que eles acham assim, não, eu não sou do mundo mais, sabe? E Jesus falou, quando Jesus orou por nós, você sabe que ele orou por nós, né? Em João capítulo 17, ele fez uma oração intercedendo por aqueles até mesmo que iam crer nele um dia, que somos nós hoje. E ele falou, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, Deus não tem interesse em nos tirar desse mundo. Quando Jesus expulsou o demoniado lá de Gadareno, vivia se cortando no cemitério, e ele se converteu e ficou em perfeito estado. Ele falou, Jesus, deixa eu ir contigo. Ele falou, não, você vai ficar aqui agora. Jesus não deixou eu ir com ele, você vai ficar aqui porque você vai ficar no seu meio, é aqui que você vai influenciar as pessoas agora, elas vão ver o que aconteceu. Aí a pessoa quer se isolar do mundo, cara. Eu gostava muito de rock. Hoje eu não escuto. As bandas que eu escutava, Slipknot, Korn, é um trem muito pesado. Não me edifica em nada, mas eu confesso que eu escuto um Bon Jovi. Então. Um Brian Adams. Cara, esses rock romântico. Vixe, cara. Brian Adams? Poxa. Olha Look só. into my eyes. You see. Eu gosto, cara. É bom demais, Veio o Paulo Ricardo aqui, a gente falou que ele é o Brian Adams brasileiro, né? Que é a voz rouca e tudo mais. Então, aí o cara às vezes era músico. Cara, tinha um dom, talento tremendo. Aí converte. Tem que ficar tocando só musiquinha da igreja? Não pode ver um filme do Batman, não pode ser. O cara tem que ter esse discernimento. E agora,
peraí, eu percebo que toda vez que eu canto eu fico tendencioso a voltar pro mundo, querer as coisas do mundo. Aí, migão, não convém, entendeu? Mas aí também é o cabe problema a cada um. também, então, né? Cabe a cada um. Agora eu vou colocar como regra, não posso ouvir música secular, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Tem uma congregação muito conhecida no Brasil inteiro. Os líderes falaram, não pode assistir TV. O quê? Isso já faz muitos e muitos anos, né? O que aconteceu? O filho dele assumiu, pegaram ele assistindo Netflix. Como se fosse uma coisa assim. Nossa, é pecado. Cara, não precisava nem ter essa regra, entendeu? Não é isso que vai nos santificar. Vestimentas. Paulo falou, vocês ficam com essa aparência de santidade, isso não dá poder contra a sensualidade do pecado. Então, ele fica... Inclusive, ele falou, não fica com esse negócio de não toqueis nisso, não toquei naquilo, não useis tal coisa e tal. Hoje em dia, o que eu mais recebo é o quê? Pastor, pode não sei o quê, pode pintar unha, pode pintar cabelo. Já fiz muitos vídeos quando eu comecei o canal. Porque é o que fazia o pessoal... Então responde. Corresponder. Pode pintar o cabelo? Pode pintar a unha? Pode fazer tatuagem? Pode fazer. Inclusive, minha esposa, ela fez operação no seio do seio mesmo, né? Operação de silicone. Perdão, lembrei. Tá. Porque pode diminuir, aumentar. De colocar o silicone. E ela, na verdade, já tinha colocado e agora só fez um ajuste. Aí vem a dúvida também do pessoal. Por questão de saúde. Ah, é? Por questão de saúde. O caso dela precisava fazer mesmo. Mas por causa de amamentação e tal, precisou retirar e colocar uma nova. Mas e se for por causa de estética? Tudo bem? Ou... O povo usa um versículo muito errado também. Eles falam, não, mas isso é vaidade. Salomão já falou, tudo é vaidade, né? O que Salomão estava querendo dizer é o seguinte, tudo é fútil. Tudo nessa vida aqui é passageiro. É o que ele quis dizer. Ele não estava falando da vaidade, assim. O que eu acho errado, vaidade exagerada. Entendi. Quando isso ultrapassa... Já começa a ficar mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Entendi. Ah, demora 2 horas para preparar pro culto. Chega lá, não pode nem chorar. Porque se chorar vai atrapalhar a maquiagem. Aí, acho que... Pô, calma aí. Eu acho que já tá atrapalhando, entendeu? Exagerado. Quero ser visto pelos homens. Exagerado. Agora, se a pessoa faz pro bem-estar dela... Ah, eu tenho vontade de fazer uma correção no meu nariz porque eu me acho feio. Pode fazer, cara. Entendeu? Não pode entrar Você vai se sentir melhor, É. vai se sentir bem, vai estar mais feliz por causa disso? Beleza. Vai te atrapalhar na vida com Deus? Em nada, pastor? Então beleza, vai lá e faz. Mesma entendeu? coisa vale pra tatuagem também. Tatuagem é a mesma coisa, cara. Agora, se fizer tatuagem de um demo. Pô. Uma pergunta, né? Pode fazer tatuagem. O cara quer fazer um cramulhão aqui, né? Aí não, né? Cara, eu tinha muita vontade de fazer gnomo, bruxa. Você tinha na época? Nossa, graças a Deus, meus pais pegaram muito meu pé, não deixaram. Mas... desenhos, símbolos acabam atraindo aquelas coisas que a gente vê em filme, assim? Pentagrama no chão, sabe essas coisas assim? Existe. Você fala de ter na sua casa? Não. Essas coisas realmente... Não, ter na casa, claro que não. Deus me livre, né? Deus me livre. Mas estou falando... essas coisas facilitam o acesso de demônios para o mundo ou não? Eles têm existe, algumas sim, regras existe, com certeza. É mesmo? Você não é à toa, né? Porque a gente vê, né? Esse lance de pentagrama ou de cruz invertida ou de não sei o quê. Existe alguns símbolos... Não que é isso que vai atrair, mas aquilo a pessoa... Coloca coloca uma energia naquilo. Exatamente, Mas inclusive sobre as imagens de escultura, por exemplo, Paulo diz, irmãos, isso aí não tem o poder de fazer nem o bem nem o mal. Entendeu? Isso não interfere em nada. E aí o que acontece? Essas ideias, né, de religiosos extremistas, aí chega na casa da mãe cheio de imagem já sai quebrando. De santo, não respeita a fé, entendeu? Já quer quebrar. Teve um dia que um chegou pra mim e falou, pastor, tô muito feliz. Olha, consegui quebrar a santa lá da minha mãe. Nossa. Eu falei, meu filho, você entendeu tudo errado, cara. Cadê o respeito, cara? Cadê o amor ao próximo, entendeu? Então... Não é assim, né? Não é assim, cara. Então, assim, as pessoas ficam cheias de regras. E isso... Não tem como uma pessoa ser feliz com Deus vivendo base de regras. Esse tanto de regra, entendeu? Entendi. Tudo tem que ser... Não pode. Você tá doido, cara. Inclusive, eu acho que foi a filha do Silvio Santos. Ela saiu da igreja que ela estava indo porque ela falou, gente, é muita regra aqui. Não sei até que ponto. Existe também o outro lado, né? Tem pessoa que não quer ser obediente em nada, né? Nada. Se você tá debaixo ali de uma liderança, obedece ali enquanto você tá na igreja. Minha igreja não permite que eu use calça jeans. Enquanto você tá lá, respeita. Não tá concordando? Então sai da igreja, entendeu? Vai ficar criando atrito, entendeu? Entendi. Então...